Olá, tudo bem? Você imagina o que o GPS ou uma trilha de gado tem a ver com seu sucesso ou a falta dele? Ah, não? Fica até o final desse vídeo que eu vou te contar e ainda vou te ajudar a mudar essa situação. Eu sou Marcinho Álvares e eu ajudo as pessoas a tomarem decisões que fazem sentido para o sucesso delas. Eu não sei se você viveu nessa época, mas você imagina como que era a vida sem GPS? As pessoas, para chegar nos lugares, elas tinham que perguntar. Parava, perguntava para alguém, ou ia na tentativa e erro. E às vezes, perguntando, também eram conduzidas para o caminho errado. Os motoristas de táxi, eles tinham uma habilidade incrível, eles tinham que conhecer a cidade inteira, ou usar aquele mapa, né, que você já deve ter ouvido falar, ou talvez nunca tenha ouvido falar, que é o guia 4 rodas, ou um mapa rodoviário, né, da cidade. E era assim que acontecia, as pessoas se viravam, né, acabavam chegando ao destino, errava por vezes, mas acabavam chegando ao destino. Se guiavam pelas placas, era desse jeito. Hoje não, hoje você segue uma linha ali, que é o GPS, e de um modo geral ele te conduz até onde você quer. Para falar sobre o GPS, eu vou contar uma historinha minha rapidinho, tá? Que quando eu era adolescente, eu morei um tempo em Belo Horizonte. E eu sou de Divinópolis, eu moro em Divinópolis, Minas Gerais, e eu morei um tempo em Belo Horizonte, capital. E aqui em Divinópolis, o centro da cidade, ele é bem desenhado, né? Ele é todo linear. Os quarteirões ou quadras, sei lá como que chama aí na sua cidade, tem o mesmo tamanho, todos quadradinhos, né? Então, assim, é tudo paralelo, forma um quadro mesmo, como se fosse um tabuleiro de dama, e é muito fácil de andar. E na época que eu morei em Belo Horizonte, a ideia que eu tinha, né, da cidade, dos quarteirões, era essa, que as pessoas já planejavam a cidade dessa forma. E algumas vezes eu me perdi no centro de Belo Horizonte por causa da Praça 7. A Praça 7 tem algumas ruas que cruzam, mas tem outras ruas no entorno. E se você for considerar que os quarteirões são iguais, você vai se afastar de onde que você quer, de onde você quer chegar. Olha que maluco, né? Como que um padrão que eu criei do que era um quarteirão me afastou do local que eu queria chegar. Pois é. E tem outra também que aconteceu comigo. Eu tive a oportunidade de fazer um mochilão pela Europa. E claro, eu usei o GPS, e muito. E nesse uso do GPS, eu me lembro que eu pegava o GPS, aí colocava o local que eu queria chegar, ele me dava a rota de metrô, ele me dava a rota a pé, eu selecionava as duas rotas. E às vezes acontecia do caminho a pé ser mais rápido do que o de metrô. E eu optava por fazer a pé. Mas houve uma situação que me marcou muito, porque para ir ao castelo Montjuic, eu parti de uma praça, que eu não me lembro agora o nome da praça, e peguei um ônibus, e o ônibus deu uma volta enorme e saiu no castelo. Quando eu estava subindo, eu vi um monumento muito bacana e pensei, na volta eu vou parar aqui para conhecer esse monumento, para apreciar. E assim eu fiz, eu visitei o castelo e na volta eu peguei o ônibus e a hora que chegou no rumo do monumento eu desci. E quando eu estava na praça, né, antes de subir para o castelo, eu vi que tinha um lugar muito bonito, com 4 colunas grandonas, sabe? Mas o meu objetivo era ir no castelo e acabou que eu não fui nesse lugar e pensei até em passar lá na volta. Aí eu desci
né? Voltando, eu desci aonde tinha esse monumento que eu queria visitar. Aí visitei, tirei fotos e tal. Aí entrei no estádio, que eu nem sei, né? A pessoa me falou que era o Camp Nou, mas eu acho que não era. Mas enfim, era um estádio muito bonito. E ao sair do estádio, eu vi que tinha uma outra coisa, era um museu um pouco mais para baixo. E eu resolvi visitar o museu. Aí eu desci, visitei o museu. Aí eu olhei mais para frente um pouco, não muito longe. Tinha um outro lugar com uma aglomeração, com um monte de gente. E eu desci mais um pouco. Para minha surpresa, era o lugar que eu tinha visto com as 4 colunas. E traçando o caminho, é como se fosse assim, o ônibus deu essa volta toda para chegar onde eu estava e tinha um atalho. Mas o caminho que eu conheci era só o caminho do ônibus e eu fui aprendendo, né, à medida que eu estava andando e vendo uma coisa a mais. E isso encurtou muito o caminho para eu chegar onde eu queria e tive a oportunidade de conhecer muito mais coisas. Interessante isso, não é? E a trilha de gado, hein? A trilha do gado, ela é bem resumida, né? O gado, ele cria aquele caminho e sempre vai por ali. Ele sempre usa aquele caminho. Tanto que quando a gente vê uma trilha de gado, não tem mato ali, né? É uma trilha que a gente mesmo costuma usar e, de um modo geral, ela leva a água ou leva a comida. Bacana. É muito interessante essa reflexão. Tá bom. O gado não tem dimensão do tamanho da fazenda, porque ele só conhece a trilha que ele caminha. E o que isso tem a ver com o sucesso? Tá, eu começo te perguntando. O que é sucesso para você? Aí você vai começar a entender o que eu estou querendo dizer. Sucesso para você é diferente do que é sucesso para mim, é diferente do que é sucesso para as outras pessoas. Cada um tem uma concepção, um ponto de vista em relação ao sucesso. E esse ponto de vista é o caminho do gado, é a trilha que você criou, que você chama de sucesso. É o caminho que você conhece que vai te levar ao sucesso. E aí, o interessante é o seguinte, olha só, você chega numa fazenda. Aí chegando na fazenda, você vê uma casa bem derrubada. Aí você fala, nossa, a fazenda é feia. A fazenda não é feia, a casa é feia. Porque se é uma fazenda, o território, o terreno dela é muito maior. E pode ter coisas maravilhosas escondidas. No entanto, você conhece só aquele pedacinho e julgou a fazenda pela casa. Assim como você pode ir a outra fazenda e a casa ser maravilhosa, mas o restante dela não ser tão bonito, não ter coisas bacanas para visitar ou ter, quem sabe. Percebe como que isso limita, assim como limita a questão do GPS? E o interessante do GPS, né, é que mesmo ele te conduzindo para onde você quer ir, ele ainda vai te mandar, ou pode te mandar para o lugar errado. Pode te mandar para um lugar que você não deseja. Quantas histórias a gente escuta de pessoas que colocaram uma localidade, né, ou um destino no GPS e acabaram entrando numa favela? Algumas delas, infelizmente, até se deram mal. Então, primeiro ponto que eu tracei o paralelo é esse do sucesso, né? Aí você vai começar a entender o que isso tem a ver com a sua mentalidade, com a sua forma de pensar e de agir. Imagine a seguinte situação. Pensa comigo. Isso aqui é o seu cérebro, tá? E o nosso cérebro, ele é igual
o globo terrestre. E sendo igual ao globo terrestre, imagina quantas ruas existem no mundo. Quantos caminhos existem no mundo, sejam eles terrestres ou marítimos. Por água ou por terra, aí basta. Você consegue imaginar? Pois é, o nosso cérebro tem todos esses caminhos. E eu te pergunto, a gente consegue percorrer por todos eles? A gente conhece todos os caminhos do nosso cérebro? É óbvio que não. A gente anda por algumas trilhas, assim como faz o gado. E o mais triste é que, às vezes, quem determina as trilhas que a gente vai andar não é a gente mesmo. É como se fosse a trilha de gado mesmo. O reino animal sempre tem um que é dominante. E ele anda na frente. E os outros o acompanham. Os outros nem sabem para onde estão indo. Simplesmente acompanham. Se o líder for para o lugar errado, todos vão para o lugar errado. E às vezes, as trilhas que a gente percorre ou que a gente segue no cérebro da gente, o caminho que a gente vai, ele é determinado por vários fatores, né? Por outras pessoas, pela cultura, pela educação, pela família, pela escola, pela religião. E a gente fica tão acostumado com aquela trilha que a gente se recusa a fazer outros caminhos. É como se fosse o taxista, né? Quem tem mais possibilidade na vida? Quem anda só por uma trilha ou quem conhece vários caminhos? Eu usei o GPS e a trilha de gado para mostrar como que nós limitamos as nossas possibilidades. Pessoas que conhecem mais caminhos têm mais possibilidades. Elas são ilimitadas. O que a gente percebe é que o GPS simplifica, a trilha do gado simplifica, e quanto menos acesso uma pessoa tem ao conhecimento, à informação, à sabedoria, menos trilhas ela usa no cérebro. E isso limita. E às vezes as pessoas conhecem só aquele caminho e têm medo de desviar do caminho. Porque aí, se ela desviar, ela pode encontrar o desconhecido. E a gente tem muito medo do que é desconhecido. Aí vive no mundo limitado, simplificado. O que impede a prosperidade e aumenta o medo. É assim que é construída a realidade das pessoas. Baseada na vivência delas, essas trilhas, né, esses caminhos são criados através de tudo que eu falei. E essa realidade, ela é subjetiva, né? Ou seja, ela é abaixo da objetividade. Cada um tem a sua realidade. Não existe uma única verdade. Tem a minha verdade, tem a sua verdade, tem a verdade do outro. E muitas das vezes a gente não respeita isso. A gente quer impor o nosso ponto de vista, a gente quer impor a nossa opinião, a gente quer impor os nossos gostos. E muitas das vezes a gente, sendo impositivo dessa forma, impede que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente mude, que a gente prospere. É a nossa percepção de mundo que resulta na construção da nossa realidade. Já aconteceu de você estar andando com alguém e você conhece só um caminho e aí a pessoa vira para você e fala assim, vira aqui. Você fala, não é por aí não. Aí a pessoa, não, pode virar, eu conheço outro caminho. E vocês chegam no mesmo destino, com caminhos diferentes. E a gente não considera que o outro tem trilhas neurais, tem mapas mentais diferentes dos nossos. A pessoa constrói os caminhos dela. E tem pessoas que conhecem vários caminhos e tem pessoas que conhecem apenas um caminho. E se ela quer conhecer apenas um caminho, a opção é dela e a gente tem que respeitar isso. Agora, tem pessoas
que estão sempre explorando todos os caminhos da mente. E isso faz com que elas tenham uma percepção de mundo diferente, que elas construam uma realidade diferente. São pessoas que são capazes de mudar. Essas pessoas têm mais possibilidades. E o convite que eu faço é que, partindo desse princípio que eu estou falando, que cada um tem uma realidade, ou cada um construiu a sua realidade, é que a gente entenda as pessoas. E veja bem, entender é diferente de concordar. Entender é respeitar. E é muito engraçado quando as pessoas falam assim, não, eu respeito a sua opinião, mas se você colocou mas, você já não respeitou porque você contrariou. Deixa a pessoa viver com a realidade dela. Agora eu vou falar de que eu estou falando. Tem um polonês, Alfred Korzybski, que ele foi um engenheiro e ele formulou um termo que foi importado para a PNL, que é a programação neurolinguística, que diz que o mapa não é o território. O primeiro contato que eu tive com a PNL foi mais ou menos em 2012, e a PNL me ensinou muito. Me ensinou a mudar um caminho que eu tinha, uma trilha neural. Eu trabalhei muito tempo na RH, e aí eu tinha que fazer comunicações difíceis. Era comum eu fazer, eu também trabalhei em hospital. E mesma coisa, eu tinha que fazer comunicações difíceis. Eu não sabia como fazer isso. Aliás, eu fiz errado várias vezes. Somente depois que eu tive esse primeiro contato com a PNL é que eu percebi. Eu vou passar para você esse exercício. Funciona assim. Se você tiver que fazer uma comunicação difícil, um assunto delicado, você cria na sua mente a imagem de você falando com a pessoa. Certamente, se você vai fazer uma comunicação difícil para a pessoa ou alguma coisa delicada, o mínimo você deve conhecer essa pessoa e também conhecer um pouco das reações que ela pode ter, dependendo da forma que você falar. Então, você faz um ensaio mental, como se você estivesse falando com essa pessoa, e ao término da sua fala, você imaginar, se essa pessoa me ouvir falando desse jeito, ela vai gostar ou não vai gostar? Ela vai se sentir bem ou vai se sentir mal? E se a sua resposta for que ela vai se sentir mal, crie em sua mente uma outra narrativa para que a pessoa se sinta menos mal. Até você encontrar uma narrativa que você perceba que vai provocar uma emoção mais próxima do que você deseja da pessoa. Esse foi um aprendizado que eu tive na PNL e que me ajuda até hoje. Olha só, isso foi em 2012. Depois disso, eu continuei evoluindo aí na PNL e cheguei nesse ponto aí, né, do mapa não é o território. Eu nem fazia ideia do que isso queria dizer, mas depois que eu entendi, também me fez crescer muito. Olha só, eu não sei se você já ouviu falar da linguagem do amor. São 5 linguagens do amor. E essas 5 linguagens do amor é o mapa. Cada pessoa se sente amada de uma forma. Uma se sente amada porque recebe presente, a outra se sente amada porque você passa um tempo com ela só, bastando passar um tempo com ela. Outra se sente amada por causa do toque físico, gosta de abraçar, de ficar juntinho. Outra se sente amada quando você faz alguma coisa para ela, né, sem ela pedir. E tem um quinto que eu não me lembro agora. Mas enfim, o importante é que essas 5 formas das pessoas se sentirem amadas é o mapa. O território ou todo
é se sentir amado. E a pessoa que conhece as 5 linguagens do amor, é claro que tem a maior capacidade de compreensão do outro. Porque ela é capaz de identificar qual que é a linguagem do amor da pessoa que está próxima e fazer um bom uso disso, fazer com que a pessoa se sinta amada dentro do mapa dela, dentro do caminho dela. Eu até substituiria a palavra mapa por caminho, por trilha. É porque o mapa dá uma impressão ampla, né? Quando, na verdade, a gente está falando de um caminho, está falando de uma trilha. Para você atingir o coração da pessoa, para ela se sentir amada. E assim serve para tudo. Um outro exemplo sobre os caminhos, né? Cada pessoa que conta uma história, conta de um jeito. É porque a pessoa adapta a história à realidade dela. Então, algumas contam detalhes que as outras não, e esse detalhe que a pessoa conta e o outro substitui, tem a ver com o caminho dela, com o que ela aprendeu, com o que ela sabe. Outro exemplo, eu acho assim, é importante ficar exemplificando, porque a pessoa vai adaptar a pessoa vai captar o exemplo que mais fizer sentido para ela. Você vai captar o exemplo que fizer mais sentido para você. Cardápio. A palavra cardápio é um território, porque existem vários cardápios. E dentro do cardápio você tem os caminhos, né, ou as opções de escolha. Assim como é no nosso cérebro, tem as opções de escolha. E aí você pegou isso tudo e coloca esse cardápio dentro da sua mente, que são suas vivências. É possível substituir esse cardápio, mas requer um esforço, um exercício e tempo, até você acostumar o seu paladar com uma nova comida. Você degustar outros saberes, outros conhecimentos e colocar isso em prática na sua vida. Então, colocar o cardápio no bolso é a mesma coisa de colocar ele na sua mente, é deixar gravado em sua mente. Um outro exemplo, os artistas. O diretor, ele tem um roteiro, mas o ator, ele tem um script. O roteiro é simplificado e o script é o todo. Então, o script é o território e o roteiro é o caminho. E muitas das vezes a gente quer seguir só o roteiro, mas esquece que tem um monte de detalhes. Assim como eu não considerei o detalhe de que Divinópolis todos os quarteirões são lineares, né? Tudo quadradinho, e já em Belo Horizonte não é, e por esse motivo, andando a pé lá, eu já me perdi algumas vezes até eu aprender que não era assim, que tinha outros caminhos, que tinha outros formatos de mapas. Então você tem essa capacidade no cérebro. O cérebro é um globo terrestre, é um mundo. E existem caminhos infinitos no mundo. E a opção de continuar andando só na trilha do gado é de cada um. E eu estou falando isso porque eu quero te chamar a atenção que você pode trilhar por novos caminhos, todo dia. E é importante dizer que um roteiro, ou um caminho, ou um cardápio, ele esconde várias informações. A gente lê um cardápio não quer dizer que a comida é gostosa. A gente vê o mapa de Divinópolis todo quadradinho, não fala aonde tem buraco na rua, aonde é perigoso, aonde é seguro andar, aonde ficam as lojas. Então, esse caminho ele simplifica muita coisa, ele resume muitas coisas, ele generaliza as coisas.
E um grande problema que existe na vida das pessoas é a generalização. Vou dar um exemplo, é muito comum falar, né? Homem não presta. É uma generalização. Em algum momento, um homem fez alguma coisa que criou essa trilha na cabeça da mulher, ou mesmo do homem também, que mulher não presta. Tem muito homem que fala que mulher não presta. E a pergunta que as pessoas não se fazem é: todo homem não presta? Toda mulher não presta? E aí as pessoas tomam isso com verdade absoluta e impede de elas terem relacionamentos fantásticos. Porque todas as pessoas são diferentes. Se as pessoas fossem iguais, não existiriam separações e depois as pessoas encontrar alguém que vai viver bem pelo resto da vida. A mesma coisa em relação a dinheiro. Todo rico é desonesto. Todo rico maltrata os pobres. Generalização. Todo. Eu pergunto, se fosse você o rico, você seria assim também? Ou você teria a escolha de ajudar os outros? De ajudar quem precisa? Poderia ser todos, menos você. O mundo já estaria no lucro. O que eu quero trazer com essa história de o caminho não é o território? Eu estou querendo dizer que se você quer mudar a sua vida, se você quer tomar decisões que fazem sentido para o seu sucesso, você tem que trilhar mais caminhos. Ainda que você tenha sucesso, para manter o sucesso, vai ser necessário que você esteja sempre buscando novos caminhos. Quem anda pelo mesmo caminho, se tiver algum obstáculo, vai acabar parando, vai acabar paralisando. É importante que você perceba que existem dois mundos. Existe o mundo que você habita e um outro mundo que habita dentro de você. E curiosamente, mesmo quando eu falo que há essas trilhas, ainda há uma discussão interna, como se você estivesse viajando de carro, não soubesse o caminho e você parasse para perguntar a alguém. E ao perguntar a alguém, tem duas pessoas. E uma fala, o caminho é esse. E o outro fala, o caminho é esse. Isso aconteceu comigo essa semana. Eu estava descendo uma rua de moto e a hora que eu cheguei na esquina, parou o entregador também de moto e tinham duas pessoas paradas na esquina e o entregador perguntou assim, aonde fica a rua Belona? Aí a senhora virou para ele e falou assim, Belona é a segunda rua para cima. E eu moro aqui no bairro. E eu sabia que a Belona era a rua que eu estava descendo, ou seja, a rua que a senhora estava era a rua Belona. E eu falei com o entregador, não, a rua Belona é essa mesmo. Tá, o que eu estou traçando paralelo? No seu cérebro também é assim. Você vai ter o seu alienígena te dando informação errada e o seu gênio forçando para te dar a informação certa. E muitas das vezes a gente toma o caminho errado. Então percebe como que ainda dentro desse globo, ainda tem aquele GPS que te manda para o caminho errado. Então é importante você se certificar dos seus pensamentos. Se eles fazem sentido ou não, é você se questionar, é você buscar formas diferentes de fazer as coisas. Porque somente assim as pessoas atingem o sucesso que elas desejam. Agora que você sabe o que o GPS ou a trilha de gado tem a ver com o seu sucesso ou a falta dele, experimente novos caminhos. São infinitas as possibilidades. E o que eu possibilito para as pessoas é descobrir esses novos caminhos. Dizer que é fácil andar por novos caminhos? Não, todo mundo que vai num caminho novo se assusta, tem medo. E ficar parado também dá medo. É por isso que eu tenho muito prazer em mostrar novos caminhos para as pessoas. E quando elas decidem seguir esse novo caminho,
de um modo geral, o resultado que elas encontram é muito melhor do que ficar andando na trilha do gado. Portanto, o que eu sugiro para você é explore novos caminhos. E de que forma que faz isso? Olha, é buscando conhecimento e colocando em prática. Recentemente eu estava estudando sobre o processo de aprendizado e um professor falou uma coisa que fez muito sentido para mim, que é que as escolas fazem da forma errada, né? Elas dão o dever de casa, a criança vai para casa e deixa para fazer o dever no dia seguinte. Então ele fala que se você tem alguma tarefa para fazer, comece. Logo que você aprender, comece de alguma forma. Na pior das hipóteses, defina que você vai começar amanhã. Se você criar isso na sua mente, você já tem isso materializado, que é muito mais próximo de fazer do que você simplesmente dizer que vai deixar para fazer amanhã. Uma outra coisa que ele falou também que fez sentido para mim, se você quer fixar um conteúdo, né? Se você quer guardar o cardápio no bolso, se você quer que essa informação seja gravada em pedra no seu cérebro, porque enquanto você dorme é como se o seu computador mental estivesse fazendo uma limpeza. Ele vai jogar todo o lixo fora e reter o que é importante. Então, se você dormir pensando no que é importante, seu cérebro vai armazenar essa informação num lugar onde não se perca mais. Ler somente não é o suficiente para fazer uma pessoa aprender ou apreender. Para apreender, é necessário que você pratique, que você desenvolva formas de que isso seja gravado em pedra ao invés de escrito na areia. Porque escrito na areia vai apagar, mas gravado em pedra é como se fosse a trilha do gado. Aquele lugar vai ficar limpo e você vai saber por onde andar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, curta, compartilhe. Me siga no Instagram, Marcinho Álvares Oficial. Curta minha página no Facebook, Marcinho Álvares Brain Influencer. E se inscreva no meu canal do YouTube, Marcinho Álvares. Comente, compartilhe para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Somente assim eu vou me sentir motivado para continuar fazendo, além de você exercitar a sua bondade, ajudando a mais pessoas. Um abraço e até o próximo vídeo.